Feche os olhos e imagine um mundo onde o poder da igreja não se limitava apenas à salvação das almas, mas se estendia também ao controle da riqueza e do comércio. Você pode pensar que reis e nobres detinham esse poder, mas durante a Idade Média, a Igreja Católica era uma força econômica tão poderosa quanto qualquer monarca. E não estou falando apenas de cofres cheios de doações e ofertas. Estou falando de moedas estampadas com santos e cruzes, cunhadas nas abadias e catedrais, circulando pelas terras eclesiásticas como se fossem uma extensão do poder divino. Essas moedas, muitas vezes chamadas de moedas eclesiásticas, eram mais do que simples meio de troca. Elas eram um símbolo de autoridade e influência, um lembrete constante de que a igreja não apenas guiava as almas dos fiéis, mas também controlava os bolsos dos comerciantes e dos trabalhadores. E aqui está o detalhe mais fascinante: quando os governos seculares vacilavam, a igreja mantinha o fluxo de riqueza. Enquanto reis lutavam entre si e impérios caíam, as abadias e catedrais continuavam a funcionar, pagando salários, comprando grãos e até ajudando os pobres. Mas como exatamente a igreja chegou a esse ponto de poder econômico e por que suas moedas eram tão importantes? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, aqueles dias em que a fé e a fortuna estavam entrelaçadas de uma forma que hoje parece quase inimaginável. Imagine um mundo onde as fronteiras entre o sagrado e o secular eram tão tênues que uma moeda poderia ser tanto uma ofensa a Deus quanto um símbolo de sua bênção. Aqui está o ponto central: a igreja não apenas influenciava a economia, ela a moldava. As moedas eclesiásticas não eram meramente cópias das moedas reais, elas tinham um propósito específico, um significado que ia além do valor facial. Elas eram uma declaração de poder, uma forma de garantir que os fiéis e os não fiéis soubessem quem realmente controlava a riqueza e, por extensão, a vida cotidiana. E é essa mistura única de poder espiritual e econômico que torna o assunto tão intrigante. Como a igreja conseguiu esse nível de influência? Quais foram as consequências dessa união entre fé e fortuna? E o que isso nos diz sobre o poder das instituições religiosas ao longo da história? Se você já se perguntou como a religião pode moldar o mundo ao seu redor, esta é uma história que vai te surpreender, porque no final das contas, a Idade Média não foi apenas uma época de cavaleiros e castelos, foi uma era em que a igreja, com suas moedas sagradas e seu controle sobre a riqueza, teve um impacto profundo e duradouro no mundo que conhecemos hoje. Então, se você está pronto para mergulhar neste fascinante mundo de fé e fortuna, prepare-se para descobrir como a igreja medieval não apenas salvava almas, mas também moldava economias, porque afinal, o poder da igreja ia além das almas, ele chegava até os bolsos, e essa é uma história que merece ser contada. Agora que já mergulhamos nas moedas eclesiásticas e sua importância na Idade Média, é hora de explorar como essa prática se enraizou nas estruturas sociais e econômicas da época. Imaginem as vastas propriedades terrestres da igreja, verdadeiros impérios agrícolas que se estendiam por toda a Europa. Essas terras não eram apenas fontes de alimentos, mas também geravam riqueza através do comércio e da produção. E para gerenciar essa complexa rede econômica, a igreja precisava de um sistema monetário próprio, capaz de circular dentro de seus domínios de forma eficiente e controlada. As abadias e catedrais funcionavam como verdadeiros centros econômicos, onde monges e clérigos atuavam como administradores financeiros. Eles não apenas cunhavam moedas, mas também regulavam os preços, cobravam impostos e distribuíam recursos. Isso criava um sistema econômico paralelo ao dos reis e senhores feudais, um sistema que respondia diretamente aos interesses da igreja. E esse controle não se limitava às terras eclesiásticas, ele se estendia a todas as regiões onde a influência da igreja era forte, criando uma rede de comércio e troca que transcendia fronteiras políticas. Mas como exatamente as moedas eclesiásticas circulavam? Elas eram aceitas em todo lugar? A resposta é mais complexa do que parece. Embora essas moedas fossem principalmente usadas dentro das terras da igreja, elas também eram aceitas em mercados e feiras próximas, onde comerciantes e camponeses precisavam de um meio de troca confiável. A aceitação dessas moedas era facilitada pela confiança que as pessoas tinham na igreja, uma instituição que, apesar de suas falhas, era vista como estável e justa. Além disso, a igreja frequentemente estabelecia acordos com os senhores locais para garantir que suas moedas fossem reconhecidas e respeitadas. Agora, considere como isso se aplicava à vida cotidiana. Imagine um camponês que trabalhava nas terras de uma abadia. Seu salário não era pago em moedas reais, mas em moedas eclesiásticas. Com essas moedas, ele podia comprar grãos, tecidos e outros bens necessários em feiras locais. E o mais interessante é que, ao usar essas moedas, ele estava, de certa forma, reforçando o poder da igreja sobre sua vida econômica. Ele não estava apenas trocando bens, ele estava participando de um sistema que estava profundamente enraizado na estrutura de poder da época. Além disso, as moedas eclesiásticas não eram apenas um meio de troca, elas também tinham um valor simbólico.
simbólico. Elas carregavam imagens de santos e cruzes, lembrando a todos que a riqueza e a prosperidade vinham de Deus e eram administradas por sua igreja. Esse aspecto simbólico era crucial, pois reforçava a ideia de que a igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas também uma força econômica e política poderosa. Mas como a igreja conseguiu manter esse sistema funcionando de forma tão eficiente? Uma das razões foi a sua capacidade de adaptar-se às mudanças econômicas e políticas da época. Enquanto reis e nobres frequentemente lutavam entre si, a igreja mantinha uma presença constante e estável. Ela não apenas controlava terras e recursos, mas também tinha uma rede de informações e comunicações que se estendia por toda a Europa. Isso permitia que ela respondesse rapidamente às mudanças e ajustasse sua estratégia econômica conforme necessário. Outro fator importante foi a confiança que as pessoas tinham na igreja. Em uma época de incerteza e instabilidade, a igreja era vista como uma instituição confiável, capaz de proporcionar segurança e ordem. Essa confiança era essencial para o sucesso das moedas eclesiásticas, pois sem ela, as pessoas não aceitariam essas moedas como meio de troca. E é essa confiança que, em última análise, permitiu que a igreja exercesse um poder tão grande sobre a economia medieval. Portanto, as moedas eclesiásticas não eram apenas um meio de troca, elas eram um símbolo do poder e da influência da igreja. Elas refletiam a capacidade da igreja de moldar a economia e a sociedade medieval, criando um sistema que beneficia tanto os fiéis quanto a instituição religiosa. E é essa combinação única de poder espiritual e econômico que torna o assunto tão fascinante e relevante, mesmo hoje. Mas como esse sistema afetou a economia mais ampla da Europa medieval? E quais foram as consequências a longo prazo dessa prática? Para responder a essas perguntas, precisamos explorar mais a fundo o impacto das moedas eclesiásticas na sociedade medieval e como elas influenciaram o desenvolvimento das economias modernas, porque afinal, a história dessas moedas não é apenas sobre o passado, é sobre como o poder da igreja ajudou a moldar o mundo que conhecemos hoje. À medida que nos aprofundamos na influência da igreja medieval sobre a economia e a sociedade, é impossível não perceber como esses fios históricos se entrelaçam para formar um tecido complexo e intrigante. Cada descoberta, cada detalhe revelado, nos aproxima de uma compreensão mais profunda sobre como o poder religioso não apenas moldou o passado, mas também deixou marcas indeléveis no presente. Refletindo sobre esta jornada até agora, fica claro que a igreja não era apenas uma instituição espiritual, mas uma força dinâmica que moldava as estruturas econômicas e sociais de sua época. Imagine, por um momento, um grande mosaico cujas peças lentamente vêm se encaixando. Cada peça, seja a cunhagem de moedas eclesiásticas, a administração de vastas propriedades ou a confiança depositada nos líderes religiosos, contribui para uma imagem mais completa e surpreendente. Esse mosaico não é estático, ele respira, evolui e revela nuances que transcendem o tempo. Ao observarmos cada fragmento, percebemos que a igreja medieval não agia em um vácuo, mas em um mundo onde fé e fortuna estavam intrinsecamente ligadas. Essa conexão, frequentemente subestimada, é a chave para entender o impacto duradouro de suas ações. Em meio a essa reflexão, surge uma pergunta silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. Como essa complexa rede de poder e influência ainda ressoa em nossos dias? A resposta não está em uma única peça do mosaico, mas na interação de todas elas. A igreja medieval não apenas estabeleceu padrões econômicos e sociais, mas também criou um legado que continua a moldar nossas instituições e valores. Ao considerarmos a extensão desse legado, damos os primeiros passos para uma compreensão mais ampla de como o passado informou o presente. Ao nos aproximarmos do fim desta exploração, é difícil não sentir uma mistura de admiração e curiosidade. Admiração pela capacidade da igreja de navegar em águas turbulentas e criar um sistema que sustentou impérios e comunidades. Curiosidade pelo que ainda está por vir, pelas perguntas que ainda não foram feitas e pelas respostas que aguardam para serem descobertas. Essa jornada, repleta de revelações e insights, nos leva a um ponto de reflexão final, onde o conhecimento adquirido conduz a uma compreensão mais profunda e íntima de nosso próprio mundo. E é justamente nesse limiar entre o conhecido e o desconhecido que a magia da história se desdobra. Cada detalhe, cada nuance, cada descoberta nos aproxima de uma verdade mais ampla, uma verdade que transcende o tempo e o espaço. À medida que avançamos, fica claro que a história não é apenas um relato do passado, mas um guia para o presente e um mapa para o futuro. E é com essa perspectiva que nos preparamos para a reflexão final, prontos para levar essas lições consigo e aplicá-las em nossas próprias vidas. Assim, ao nos aproximarmos do fechamento desta narrativa, é importante lembrar que cada descoberta, cada insight, cada momento de reflexão contribuiu para
uma compreensão mais rica e abrangente. E é com essa compreensão que nos preparamos para a conclusão, prontos para levar essas lições conosco e aplicá-las em nossas próprias vidas. Porque, no final das contas, a história não é apenas sobre o que aconteceu no passado, é sobre como o passado continua a moldar nosso presente e nosso futuro. E é com essa perspectiva que nos preparamos para a reflexão final, prontos para levar essas lições consigo e aplicá-las em nossas próprias vidas. À medida que chegamos ao fim desta exploração fascinante sobre o poder econômico da Igreja medieval, é impossível não refletir sobre a profundidade e a complexidade desse legado. O que começamos como uma simples curiosidade sobre moedas eclesiásticas transformou-se em uma jornada reveladora sobre como a fé e a fortuna se entrelaçaram para moldar o mundo que conhecemos hoje. Essa história não é apenas sobre o passado, é sobre a interconexão entre poder, economia e espiritualidade que continua a ressoar em nossa sociedade contemporânea. A Igreja medieval não era apenas uma instituição religiosa, era um pilar da economia e da sociedade. Suas moedas, estampadas com santos e cruzes, circulavam como símbolos de um poder que ia além das almas. Elas eram testemunhas silenciosas de uma era em que a riqueza e a piedade caminhavam lado a lado, criando um sistema que sustentava impérios e comunidades. Esse poder econômico não era meramente instrumental, era uma expressão da influência da Igreja sobre todos os aspectos da vida medieval. E é essa influência que nos convida a repensar a natureza do poder e como ele se manifesta em diferentes contextos históricos e culturais. A história das moedas eclesiásticas é um lembrete poderoso de que o poder não é estático. Ele se adapta, evolui e se reinventa conforme as necessidades e as circunstâncias. A Igreja medieval soube navegar em águas turbulentas, criando um sistema econômico que não apenas sustentava sua própria autoridade, mas também beneficiava os fiéis e a sociedade como um todo. Esse sistema era baseado em confiança, na crença de que a Igreja era uma instituição confiável e justa. E é essa confiança que, em última análise, permitiu que a Igreja exercesse um poder tão grande sobre a economia medieval. Refletindo sobre essa história, somos levados a considerar como o poder é exercido em nossa própria época. Em um mundo onde as fronteiras entre o público e o privado, o secular e o espiritual estão se tornando cada vez mais tênues, a lição da Igreja medieval é mais relevante do que nunca. Ela nos lembra que o poder não é apenas uma questão de controle, é uma questão de confiança, de credibilidade e de legitimidade. E é essa compreensão que nos permite ver além das aparências e entender as dinâmicas complexas que moldam nosso mundo. Ao fechar este capítulo, ficamos com uma pergunta que ressoa profundamente. Como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Como podemos usar o conhecimento adquirido para navegar em nosso próprio mundo, cheio de desafios e oportunidades? A resposta, creio, está em reconhecer a interconexão entre todas as coisas. O poder econômico, o poder espiritual e o poder social não são entidades isoladas. Eles estão profundamente entrelaçados, formando um tecido complexo e dinâmico que molda nossa realidade. Essa compreensão nos convida a adotar uma perspectiva mais holística, a ver além das fronteiras tradicionais e a reconhecer a interdependência de todas as coisas. É uma perspectiva que nos permite enxergar o mundo de uma forma nova, mais rica e mais profunda. E é essa perspectiva que nos dá a capacidade de agir com sabedoria e discernimento, de tomar decisões informadas e de criar um futuro mais justo e equitativo. Assim, ao refletirmos sobre o poder da Igreja medieval e seu impacto duradouro, somos levados a uma conclusão profunda e significativa. O verdadeiro poder não reside em moedas ou em símbolos de riqueza material. Reside na capacidade de inspirar, de unir e de transformar. É um poder que vai além das circunstâncias imediatas, um poder que transcende o tempo e o espaço. E é esse poder que nos convida a continuar nossa própria jornada de descoberta, a buscar conhecimento e aplicar nossas lições em nossas próprias vidas. Portanto, que esta história sirva como um lembrete constante de que o poder, em todas as suas formas, é uma ferramenta para o bem comum, que nos inspire a buscar não apenas riqueza material, mas também riqueza espiritual e social, que nos convide a refletir sobre o impacto de nossas ações e a agir com compaixão, sabedoria e justiça. Porque, no final das contas, é isso que verdadeiramente importa. E assim, com essa reflexão final, encerramos esta jornada fascinante. Mas a verdadeira prática começa agora, à medida que levamos essas lições conosco e as aplicamos em nossas próprias vidas, moldando um futuro que honra o passado e abraça o presente.